Meus amigos, boa noite. Tem muita gente aqui, o boa noite foi tão fraco que eu tenho a impressão que só responderam os desencarnados. Mas eu queria escutar os encarnados agora. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados também. Queremos dizer a nossa satisfação de poder estar aqui com vocês, de poder tecer algumas breves palavras a respeito da humildade. E como eu não conheço pessoa que viveu essa virtude na sua maior plenitude depois de Jesus, nós gostaríamos de falar sobre Francisco de Assis. Então vamos pedir a Jesus, o mestre amorável de nossas vidas, a quem Francisco tanto amou, a quem Francisco tanto ama, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e permita a inspiração através dos mensageiros do seu amor. Há mais de 8 séculos, meus amigos, desde o dia 26 de setembro de 1182, o Cristo de Deus mais uma vez nos convida para o amor. Envia-nos um mensageiro, todo amor, toda bondade, toda renúncia, toda humildade. Francisco de Bernardone nasce na pequena Assis, na Itália, desde há muito tempo, para nos falar mais uma vez do Evangelho de Jesus. Alguns autores, o próprio Chico defende, que este espírito tão grandioso, conhecido como São Francisco de Assis, é o mesmo espírito que houvera se reencarnado como João, o evangelista de Jesus, o discípulo amado do Cristo, aquele tão jovem, o único que permaneceu aos pés da cruz, junto das mulheres, no momento do Calvário, aquele que desencarnou muito tardiamente, que tomou Maria como sua mãe, a pedido do Mestre, desencarnando velhinho, dizendo: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Deus é amor. E esse espírito que alguns outros acreditam, nós não temos como comprovar, são apenas especulações, mais úteis para o nosso aprendizado de hoje, teria sido também o profeta Daniel. E se nós analisarmos a narrativa deste homem iluminado no Antigo Testamento, vamos ver as suas faculdades mediúnicas profetizando, interpretando sonhos. Vamos ver Daniel na cova dos leões, assim como Francisco sabe acalmar as feras, entrar em contato com os animais, porque somos todos irmãos, filhos de um só Criador. Vamos ver, portanto, este homem também conhecido por ser muito amado, porque muito amou, retornar depois na indumentária do discípulo amado do Cristo, onde recostava a cabeça de tanta intimidade e de tanto amor. Por isso, talvez também a sua grande dedicação a Maria Santíssima, por ter convivido com ela na ilha de Patmos até o fim da sua existência. Francisco de Assis vai ter, portanto, muito que nos ensinar. E em vez de falarmos da teoria da humildade, em vez de tão somente explicarmos a importância dessa virtude, façamos como Francisco nos advertia, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então vamos buscar beber na fonte pura da vida, da dedicação, do apostolado de Francisco, para aprendermos um pouco mais sobre a humildade. Não teremos tempo para fazer uma biografia de Francisco, que já temos gravado em outro CD. Narraremos tão somente alguns trechos mais importantes, sobretudo da sua personalidade, da sua prática, e não somente do que ele ensinava.
Francisco, meus amigos, todos sabem, era um jovem muito rico, que renunciou a tudo por amor a Jesus. Houvera combatido, junto com seus amigos, a cidade de Assis estava em guerra contra a Perúgia, a cidade vizinha. Eles foram vencidos, foram presos. Francisco passou quase um ano preso, adoentado. Lá acredita-se que ele teve contato com o Evangelho de Jesus traduzido à linguagem comum, ao italiano. Depois daquele momento, daquela experiência, ele nunca mais seria o mesmo. Chegando em Assis, ele continua adoentado, passa muito tempo no leito, e quando começa a se locomover com a ajuda de um bastão, os seus biógrafos não sabem definir o que ele tinha, mas Divaldo Franco, no seminário de 2 fitas VHS, com várias horas de duração, sobre a vida de Francisco de Assis, nos diz que ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para estar nas festas, para beber, para as farras, para se divertir com as moças, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E aquela depressão ajudou a perceber o brilho das estrelas, a perceber a sua missão, verdadeira vocação junto a Jesus. Começa a despontar as faculdades mediúnicas. Ele escuta 3 chamados. O primeiro, ele escuta a voz do próprio Mestre dizendo: Francisco, o que é melhor, servir ao rei ou servir ao servo? Ao rei. Por que então insistes em servir ao vassalo? Ele estava a caminho de combater na Puglia, na cidade de Spoleto, quando cai muito doente, com altas febres, escuta essa mensagem e retorna. Outra vez está na pequenina igreja de São Damião, em ruínas. Ele, buscando um meio de meditação, escuta o crucifixo bizantino falar-lhe nos refórios da alma: Francisco, reconstrói minha igreja, que como tua vez se encontra em ruínas. Ele a princípio não compreende a grandeza da sua missão e passa a reconstruir a igreja de pedra. Reconstrói São Damião, a igreja de São Pedro, a igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, porque pequenina o seu terreno e a sua edificação. E consegue conquistar muitas pessoas, solicitando pedras, esmolando, buscando ajudar a igreja. Outra vez ele recebe o chamado, já agora cercado de Bernardo de Quintavalle e de Pedro Catani. Os 2 primeiros se dirigem à igreja porque Bernardo, desejando segui-lo, ele diz que deveriam consultar o Evangelho antes de tudo. E na manhã seguinte deveriam ir até a igreja e abrir ao acaso o Evangelho para saber o que Jesus desejava deles. E guiado pelas mãos invisíveis, diante de Pedro Catani, que era o frade responsável, eles escutam as seguintes palavras. Por 3 vezes eles leem e está escrito: e eles abrem ao acaso, entre aspas, e a primeira resposta: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres, depois vem e segue. Eles se entreolham, abrem mais uma vez e leem: não leveis coisa alguma em viagem, nem bastão, nem bolsa, nem sandália, nem outra túnica, nem dinheiro, nem ouro, nem prata. Pela 3ª vez eles consultam a boa nova: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Agora já não haveria nenhuma dúvida. E Pedro Catani, que também desejava desde antes seguir a Francisco, junta-se a eles. E assim eles começam
E o grupo se torna um pouco maior, veio Frei Leão, irmão Maceu, Frei Silvestre e muitos outros, e desejando buscar a autorização da igreja, porque Francisco não veio ensinar tão somente a humildade para nós, mas uma virtude ainda muito carente em nossos corações, a obediência. Francisco jamais se rebelou contra a igreja. E mesmo aqueles 12 homens simples, de pés descalços, vestidos apenas com roupão, com um símbolo, aquela corda amarrada na cintura, as cuecas eram calções por baixo, eles entram na igreja de São João de Ladrão, a sede do papado, bela, monumental, adornada de muitas joias, de ouro, o Papa num trono de ouro, com a coroa tríplice, cheia de pedras preciosas, os cardeais com as suas plumas, com a seda, com a púrpura, com os sapatos escarpantes de velas de prata. Aqueles homens simples entram como mendigos, e Francisco não se abala. Vai dizer sempre a eles que devem sempre louvar e bendizer todas as igrejas, e ele assim o fazia, que sabia que cada um tinha a sua missão, mas que eles foram convocados para um testemunho diferente, e vai pedir autorização para pregar o Evangelho de Jesus. Os cardeais tentam questionar por que se não filiam a uma outra dessas outras ordens, por que criar uma nova? Há outras tantas austeras. Mas Francisco insiste, e eles dizem: mas é impossível seguir o Evangelho ao pé da letra. Francisco responde ao cardeal: ou o senhor está certo e ele mentiu, ou Jesus está com a razão e o senhor está enganado. Porque o que ele falou para todo sempre, porque o tempo e as suas palavras jamais passariam. E eles continuam no debate, no sofisma, e Francisco, com a sua simplicidade, que houvera tido um sonho vendo um cipreste alto curvar-se sobre outro pequenino, sabe que o Papa iria receber. E o sumo pontífice da Igreja Católica, que houvera tido um sonho vendo a Catedral de São João de Ladrão ruir, e um frade simples, magro, pobre, sustentá-la nos seus ombros, reconhece em Francisco aquele frade, abençoa e lhe dá autorização para fundar a Ordem dos Frades Menores, cuja regra era baseada nas palavras do Evangelho. 3 virtudes eram importantes: a pobreza, a castidade, a obediência, a humildade, de uma maneira geral. E aqueles 12 homens simples saem a pregar o Evangelho. Francisco, meus amigos, se notabiliza sobretudo pela sua coragem, outra virtude que nos tem faltado muito. Às vezes nós confundimos humildade com covardia, confundimos humildade com fraqueza, com omissão, com calar diante do erro, quando não é verdade. Jesus era humilde, não se acreditava o único dono da verdade, respeitava o nível evolutivo de cada um. Francisco, do mesmo modo, na sua humildade, mas eram extremamente corajosos. Todos os grandes homens de Deus se notabilizaram pela coragem de ser diferentes, de ousarem seguir a sua vocação, ouvir o seu coração. Nós temos muito medo das críticas e por isso temos medo de ser diferentes. Francisco, depois de entregar a sua roupa ao Pai, de renunciar à herança, era chamado pelas pessoas de pazzo, louco em italiano. Mas ele era o louco de Deus. Então nos dá o exemplo da coragem,
porque só com a coragem poderemos ser verdadeiramente humildes. Porque muitas vezes fraquejamos achando que é humildade, quando em verdade é medo. E o medo é um instinto de autoconservação da espécie, é um instinto de preservação que nós trazemos dos reinos inferiores, que foi muito útil e nos é para sermos prudentes, cautelosos, mas o medo em excesso nos prejudica. O nosso orientador espiritual costuma fazer uma caricatura, porque quando vemos Allan Kardec no alto edifício doutrinário que construiu, já quase no final da edificação, 1019 perguntas e respostas, no item 932 ele indagar: porque tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os bons espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, meus amigos. Então, nosso orientador diz: Nazareno, aqui no mundo de provas e expiações, nós temos os maus e temos um bando de covardes, de omissos, de fracos. E por isso nos encantamos tanto com as ideias, com as narrativas dos heróis. Nos fascinam dos grandes mártires. Precisamos trabalhar a coragem, o ânimo, a determinação, porque o medo vai ser a raiz do orgulho, vai ser a raiz da avareza, do egoísmo. Com medo de passar fome, a gente retém, a gente junta alimentos, coisas, bens materiais. Com medo da crítica, a gente vai ser vaidoso, vamos querer agradar a todos. Ninguém pode criticar a gente, aí a gente faz de tudo, usa a roupa que está na moda, se veste da maneira mais parecida com os outros, para não ser criticado. O medo vai gerar a maledicência, porque ele é também o produtor da inveja. Aquela pessoa que é muito bela, que é muito jovem, que é muito rica, que é muito poderosa, que é muito inteligente, que é muito carismática, que se veste muito bem, aquela pessoa que tem um carro importado, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. E por medo, nós temos inveja. E aí usamos a arma da maledicência, porque tentando diminuí-la, aparentemente nós crescemos diante dos outros e perante nós mesmos. Então o medo vai estar por trás de tantas coisas. Vai estar por trás da ira ou do pecado capital da igreja medieval. A agressividade desses meninos que nós vemos de 12, 13 anos com revólver calibre 38, eles estão tremendo de medo. Eles matam porque querem ser temidos, porque têm muito medo de serem enfrentados. E quanto mais severos, quanto mais terríveis eles forem, mais as pessoas os temerão, e por isso eles matam por qualquer motivo. Medo. Medo gerando orgulho, egoísmo, inveja, maledicência, o ciúme, a agressividade, a ira. Precisamos desenvolver, neste mundo de provas e expiações, a coragem de Jesus. A coragem de Francisco, de depois de entregar suas roupas e seu anel, dizer na praça pública: agora sou inteiramente livre para servir ao meu Senhor. Já não digo mais meu Pai, Pedro Bernardone, mas Pai nosso que estás nos céus. E dali por diante, nunca mais seria o mesmo. Então nós temos que não somente admirar os heróis, os mártires, mas sobretudo imitá-los no que nos for possível. Deixar a admiração e passarmos para a imitação, para buscar a prática do bem. Certa vez Francisco estava caminhando pelas estradas da Itália e veio aproximarem-se 3 jovens muito parecidas, simples, com um véu no rosto, muito semelhantes, pareciam ser gêmeas. Elas o saúdam dizendo:
Bem-aventuradas irmã pobreza. E ele fica muito feliz de ser saudado através da sua esposa, a dama mais detestada e mais bela de Assis, com quem se casaram, a dama pobreza. Quando olha para trás, vê que aquelas 3 imagens desapareceram. E ele percebe que ali estavam as 3 irmãs: a pobreza, a castidade e a humildade. E a primeira delas que ele abraçou foi a irmã pobreza. Para nos fazer compreender a importância de que tudo que nos é confiado por Deus é por empréstimo, nada nos pertence. E um dia Frei Maceu, quando eles estavam caminhando, os 12, debaixo da chuva, ele interrompe o passo e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, desejam ouvir-te? Porque todas as pessoas desejam seguir-te? Ele deixou, diz o Espírito Humano, mais de 200 mil seguidores na sua época, e não tinha televisão, nem rádio, nem jornais. A imprensa não havia sido inventada. Francisco baixa os olhos e responde: porque os olhos de Deus não encontraram na terra o maior pecador, criatura mais vil, e me usa para confundir a força e a beleza, a riqueza e a sabedoria, para que todos saibam que a virtude provém somente de Deus e não da criatura. Então nos dá mais esse exemplo de humildade. Nós que somos tão orgulhosos, não é? Imaginem nós iniciando numa doutrina nova como o Espiritismo, buscando a autorização da Federação Espírita Brasileira, e temos dificuldade de ser aceitos. Nós logo abandonaríamos tudo de pronto. Ele, ao contrário, persevera na oração, na obediência. Então, meus amigos, em vez de criar novos movimentos contrários, antagônicos, criamos sim movimentos paralelos, porque forças paralelas que estão no mesmo sentido. A força física, a física diz que a força resultante é maior, se somam. Mas a gente cria um movimento e se debate um com o outro. A gente não tem a obediência de Francisco. Por que não nos submetermos às diretrizes da federativa do nosso Estado, daquelas instituições que estão há mais tempo, que congregam mais centros espíritas? Mas não, nós queremos mudar o mundo, reformar os outros, mas não reformar a nós mesmos. E muitos se equivocaram nesse caminho em outras religiões. Então estejamos juntos. Se não concordamos com o posicionamento de determinada instituição, como a BRAD, como a BRAT, como a ABRAME, a AME, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a Cruzada dos Militares Espíritas, tantas instituições, o movimento Alta de Souza, mas estejamos todos juntos, para que sejamos um só rebanho, um só pastor. A humildade nessa hora, porque o Espírito de verdade, no capítulo 20, item 5 do Evangelho, nos diz, repetindo as palavras de Jesus, dizendo que o Senhor, quando retornar, dirá: benditos sois, bons servidores, que soubestes impor ciúme aos vossos ciúmes, impor silêncio às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra que é do Senhor. Então vamos buscar essa humildade, essa perseverança no trabalho no bem. É natural, na Igreja Católica nós temos várias ordens: os frades franciscanos, os beneditinos, os agostinianos, as irmãs clarissas, as irmãs teresinhas, enfim, uma série de ordens, cada uma atendendo uma determinada necessidade, porque somos todos diferentes e, portanto, precisamos da obediência e da humildade. Francisco veio nos ensinar a simplicidade. E assim como Maria Madalena, naqueles que acreditam ter encontrado o Evangelho que lhe é atribuído, o Evangelho de Maria, escrito em cópita, traduzido por vários autores da atualidade,
Ela dizia que não precisava do Antigo Testamento, da Torá judaica, que bastava o Evangelho de Jesus. Do mesmo modo, o pobrezinho de Assis. Bastava o Evangelho. Não precisava de tanta ciência, de tantos estudos, que muitas vezes são utilizados somente para confundir os outros e para confundir a nós mesmos. O conhecimento, meus amigos, sem o amor, é muito perigoso. E temos que tomar muito cuidado. Me disse certa vez Luciano Klein Filho, um dos melhores consultores do Ceará, vice-presidente da federação daquele estado. Ele me disse: Nazareno, nós espíritas temos que tomar muito cuidado para não nos transformarmos nos novos doutores da lei de antigamente, a categoria que Cristo mais combateu, mais criticou. Os homens que tinham conhecimento e ficavam condenando e julgando os seus irmãos. Quem te nomeou juiz do teu irmão? Não é a nossa missão aqui na terra julgar nem condenar ninguém. Estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus do universo. Não estamos aqui para salvar o mundo, nem para salvar os outros, nem para dizer quem está certo e quem está errado. Estamos aqui para amar, para servir, para nos autoaperfeiçoar. Então Francisco também vai nos ensinar essa simplicidade. Mas havia muitos frades, entre eles Ricardo da Marca, um homem rico que, desejando seguir a Francisco, lhe disse: Francisco, eu não posso levar os meus livros, não, porque eu tenho muitas obras, elas custam mais de 50 libras, uma quantia muito grande, porque era os livros daquela época eram muito caros. Então Francisco vai ter com ele, vai lhe explicar que, em verdade, a ciência é impotente perante o sofrimento. Irmão, eu também já fui tentado a ter livros, mas não sabendo a vontade do Senhor, abri o Evangelho e encontrei a seguinte passagem: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eles são narrados através de parábolas. Então Francisco tinha muito cuidado com o nosso problema da vaidade intelectual, que é outra faceta do nosso orgulho. Nós acreditamos que vamos conseguir o respeito, a atenção, o carinho, a admiração dos outros, e por isso buscamos o saber. Não tão somente porque queremos nos iluminar, mas porque temos medo da rejeição, temos baixa autoestima e queremos ser aplaudidos pelos outros. E aí Francisco de Assis disse para eles, para São João Marco, e a sua biógrafa Maria Stico, italiana, que escreveu a obra São Francisco de Assis, da editora Vozes, uma das melhores biografias, das poucas que nós já lemos, ela diz que a verdadeira sabedoria não vem dos livros, mas vem da fé, da humildade e das obras, que a ciência nada pode contra o sofrimento do espírito. Mas alguns deles eram permitidos estudarem, porque Francisco dizia que bastava o crucifixo, bastava o Evangelho. Mas havia um daqueles frades que tinha verdadeiramente aquela vocação e repelia o estudo como se fosse uma tentação muito forte. Francisco, que tinha a mediunidade de devassar as mentes, como Francisco Cândido Xavier conseguia ler os nossos pensamentos, ele disse àquele jovem: vós devereis continuar no estudo, para fim que ensines, para que não percas o espírito da oração. Ele estava diante de Santo Antônio de Pádua, outro grande médium, missionário do Cristo, com a mediunidade da bicorporidade, da bilocação, raríssima. No movimento espírita só tivemos, que eu saiba, Eurípides Barçanufo
em 1880, 1º de maio, reencarnando no Brasil, com essa faculdade maravilhosa de estar presente em espírito materializado em vários locais, fazendo partos, socorrendo os enfermos no meio das matas, nas regiões distantes, e através do espírito de Bezerra de Menezes, médico, no mundo espiritual, intercedia e socorria a muitas pessoas. Então, Santo Antônio de Pádua foi permitido, e muitos outros, o estudo, mas Francisco sabia do perigo que é o conhecimento. E quem sabe aqui qual o nome da árvore responsável pela queda de Adão e Eva na lenda do paraíso bíblico? Como é que era o nome da árvore? Não era macieira. Podem comer maçã à vontade. Faz muito bem para a saúde, aliás. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que aqueles espíritos, que Emmanuel vai explicar a lenda como sendo os oriundos do mundo da constelação de Capela, constelação do Bocheiro, que vieram há milhares de anos em 4 grandes grupos: os egípcios, os chineses, os hindus e os arianos, que eram as pessoas que estavam na Europa. Eles traziam muito conhecimento intelectual, extremamente desenvolvidos, mas moralmente evoluídos, com o coração atrofiado ainda, não sabiam amar. E por isso perderam o mundo de Capela, que passava de provas e expiações, para o mundo de regeneração, e foram forçados a emigrar daqui, como um dia imigrarão muitos aqui da terra, para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes, na fala de Jesus. Quando a terra passar para o mundo de regeneração, só reencarnarão os espíritos mais ou menos bons, porque os mansos herdarão a terra, disse Jesus. É a visão espírita do Apocalipse, do final do tempo, e não do final do mundo, final do tempo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Então, o conhecimento sem amor nos transforma em tiranos, diz o Espírito Santo. O conhecimento sem meditação, a meditação sem a prática sem o amor sem a caridade para o nosso irmão. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode o homem amar a Deus que não vê, se não ama ao seu semelhante que encontra no caminho? Então, meus amigos, o convite da simplicidade de Francisco de Assis. O estudo é bom? Não? É ótimo. Quando nós falamos aqui do medo, mostrando ele como sendo a raiz, diz o Espírito Samuel, como raiz de muitos dos outros vícios, o instinto de conservação que trazemos, que vai alimentar o egoísmo, que é o vício mais radical, de raízes mais profundas, nos diz o Livro dos Espíritos, o orgulho também. E quando me pergunta, Nazareno, qual o remédio para o medo? Qual o remédio para o medo? A fé. A fé é o maior antídoto para o medo. Nazareno, e como devemos fortalecer a fé? Através do estudo das obras de Allan Kardec. Quando perguntaram, Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos? Ele disse, o primeiro e mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. O Livro dos Médiuns é um tratado de paranormalidade. Tirar todas as dúvidas sobre esse campo que sempre nos trouxe tantos problemas, tantos desenganos. Então, meus amigos, a simplicidade, sim, o estudo na casa espírita. As casas espíritas normalmente têm um estudo sistematizado da doutrina espírita, ou de livros dos espíritos, ou do Evangelho, ou do Livro dos Médiuns, da estudo da mediunidade. Naqueles pequenos grupos nós vamos ter a fraternidade. Vamos ser irmãos
Não vamos ficar tão somente nas palestras, que ninguém sabe o nome de ninguém, que a gente não pode participar, que não pode tirar as dúvidas. Vamos participar dos grupos de estudo. Lá ocorrem verdadeiras desobsessões, diz Divaldo Pereira Franco, no livro Atendimento Fraterno. Ele, que é médium vidente, percebe nas sessões de estudo, de palestras, de seminários, os espíritos benfeitores socorrendo a nós encarnados, aos desencarnados, nossos parentes, a espíritos que não têm nem consciência que desencarnaram, aqueles outros que tentam ainda nos prejudicar. Ocorrem verdadeiras desobsessões. Então, o pobrezinho de Assis vem nos falar da simplicidade, mas também do perigo do estudo sem uma prática, porque a fé sem obras é morta, diz a epístola de Tiago. Vamos então cuidar, para que a prática do bem, porque a caridade é o amor em ação, porque o coração cheio de amor, mas com as mãos enferrujadas, não nos trará a verdadeira plenitude. Francisco vem nos falar, meus amigos, da humildade. E nós somos ainda tão orgulhosos. O egoísmo é a supervalorização de si mesmo. E o orgulho, que é semelhante ao egoísmo, é essa máscara que colocamos para receber o aplauso dos outros, é acreditarmos ser mais do que realmente somos, é sermos detentores de toda a verdade, quando espíritos em evolução que estamos, espíritos ainda imperfeitos, nós não podemos deter toda a verdade. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que cada religião é o caminho para Deus, que ninguém está fora das mãos divinas do Criador, que todos seremos um dia espíritos puros, felizes, bem-aventurados. É a única fatalidade da doutrina espírita, mas cedo ou mais tarde todos chegaremos, porque o nosso Pai assim o quer. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu Pai que cada um de vós entre no seu reino, disse Jesus. Então não tenhamos medo. Neste mundo de provas e expiações, estamos sendo experimentados, estamos sendo avaliados. Aqui é um concurso, é uma prova, é um vestibular. Então não temos que lamentar as provas, mas sim reconhecer que estamos diante de uma avaliação. E diferente desses concursos que a gente faz aí fora, meus amigos, nós estamos fazendo a prova e nós estamos com um gabarito do lado. Nós temos as respostas, é prova com consulta, é só marcar. Está lá. Então vamos abençoar as provas que muitas vezes colhemos no mundo espiritual. Questão 258 dos Espíritos. Kardec pergunta se eles, antes de reencarnar, planejam as provas porque vão passar na Terra. E eles dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. O problema é que a gente esquece, mas não sabe como é importante para a nossa prova, para que a gente possa permanecer na Terra, reencarnando neste mundo, que se tornará cada vez um mundo melhor, mais feliz, mais bem-aventurado. Um mundo de regeneração que está muito perto, dizem alguns autores, nós não temos como confirmar. Então, meus amigos, essa humildade, e a gente, por qualquer crítica, qualquer reclamação, muitas vezes justa, na casa espírita, ou porque o companheiro não nos compreendeu, às vezes falta de diálogo somente, a gente abandona o serviço, deixa o movimento espírita, quando nós somos os mais necessitados. E o Espírito Samuel me chama a atenção, dizendo: Nazareno, nós espíritas esquecemos que fizeram Francisco Cândido Xavier com apenas 5 anos de idade. Ele que era todo amor, toda bondade, toda renúncia, toda caridade. Obrigaram Chico Xavier a lamber feridas da perna do filho da sua madrinha, Rita de Cássia, uma ferida que não sarava. Várias noites Chico tem que lamber a ferida, porque uma pessoa recomendou aquela simpatia, entre aspas, para a sua madrinha. E a gente não pode receber nenhuma crítica, não. E Francisco foi criticado pelos seus mesmos, pelos seus frades. Frei Elias, que seria depois um dos líderes do movimento, não concordando certa vez, porque sabia que Francisco estava recolhido no monte, jejuando com o Frei Leão, e através da psicofonia ele ditava as novas regras para a ordem. Quando Francisco desce do monte,
Estava ali Frei Elias e vários outros frades, dizendo que não aceitariam regras tão severas, porque a regra já era muito árdua. Pobreza absoluta, não guardar nada para amanhã, trabalhar, jejuar, fazer penitências. Quando Francisco escuta os irmãos, ele levanta os olhos para os céus e diz: Senhor, eu não te disse que eles não me acreditariam? E todos escutam uma voz que vem dos céus, num fenômeno que nós podemos estudar como voz direta, materialização de efeitos físicos de que Francisco era portador. A frase: Francisco, nada que está escrito te pertence, tudo que aí está é de minha autoria, e eu desejo que ela seja seguida letra por letra. Eu sei até onde vai a fraqueza dos homens e até onde desejo ajudá-los. Aqueles que não quiserem seguir as ordens da regra devem abandonar. E eles saem confusos diante daquele grande fenômeno. Francisco, que tinha mediunidade de cura, mediunidade de efeitos físicos, que faz vários prodígios, muitas pessoas são curadas com a sua intercessão, as suas preces, exorcismos, até mesmo na cidade de Arezzo. Ele está lá com o Frei Silvestre, se não me engano. E Francisco, que tinha os olhos puros, conseguia ver os espíritos obsessores levando as pessoas aos conflitos, às brigas. A cidade estava toda em guerra. Óleo fervente era despejado das janelas. Era uma época de muitos conflitos, meus amigos. Francisco percebe muitos espíritos, muitas entidades menos felizes, e pede a Frei Silvestre, que era padre, e que portanto ele acreditava tinha mais autoridade para ele, que fosse diante dos portões da cidade e gritasse: ó demônios, em nome do Pai Francisco e em nome de Jesus, eu vos ordeno, sair daqui. E Francisco percebe como se fosse uma revoada, tais como morcegos, vários espíritos impuros deixarem a cidade. Aquele homem que tinha um amor tão grande, ele conversava com os outros reinos, falava, as andorinhas silenciavam, disputava com o roxinol, trovando as trovas, enaltecendo ao Senhor, que vai acalmar a fera do lobo de Gúbio que atormentava a cidade, que prega aos peixes em rieto, e quando lhe é trazido um lebracho, um filhote de lebre, daqueles que se espanta a qualquer ruído, ele vai se aconchegar em seus braços, e somente consegue se livrar dele quando leva-o até a floresta. Aquele homem cuja grandeza e cuja simplicidade é tamanhas, vem nos trazer muitos ensinamentos da humildade, vem nos ensinar a penitência. E a penitência daquela época, meus amigos, era muito severa. Hoje nós precisamos fazer penitência. A doutrina dos Espíritos vem nos dizer que a nossa penitência, diz o Espírito Samuel, é tão somente a resignação diante das provas que nós muitas vezes aceitamos antes de reencarnar. A resignação. Não precisamos mais buscar o suplício, os chicotes, o auto-martírio, a autoflagelação, não, mas sim a prática do bem, porque é o amor que cobra a multidão de pecados. Porque somente o bem repara o mal, diz a questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Então hoje a nossa vida é muito mais fácil. E Francisco vem trazer muitos ensinamentos. Ele vem nos ensinar a alegria, dizendo que o frade triste é um triste frade. Que todo aquele que conheceu o Evangelho de Jesus é como aquele homem da parábola que o Cristo nos narra, que encontrando um tesouro, vende tudo que tem para comprar aquele terreno onde encontra a pérola que estava enterrada. E aquele que detém o tesouro só pode estar feliz. E quem conhece Jesus, meus amigos, nunca pode ser triste. Eu em Fortaleza fui médium de transporte. Eu transportava os palestrantes com o meu carro do aeroporto até o hotel, do hotel eu transportava até o centro de convenções, eles faziam seminários, depois de volta para o aeroporto. Conheci muitos palestrantes espíritas,
E todos, sem exceção, eram pessoas alegres, espirituosas. Divaldo, com 81 anos, de uma jovialidade, de uma alegria incomparável, e tantos outros. Francisco de Assis, Raul Teixeira diz que dava para se ouvir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa. Estava a sua alegria, ele adorava contar causos e mais causos. E Francisco de Assis era o trovador de Deus, era o poeta da natureza, o cantor da alegria. E mesmo quando ele é submetido a uma prova muito difícil, retornando da Terra Santa, onde ele foi visitar os lugares onde passou Jesus, ele é acometido de uma doença chamada tracoma, uma doença nos olhos, sangrava muito, e que o único tratamento era queimar-se os olhos com ferro em brasas, levando praticamente a cegueira até o fim da vida. Ele submete-se ao tratamento, e diante do guido, bispo, cercado por seus amigos, ele vê o ferro ser esquentado, arder em chamas e ser trazido junto a seus olhos. Ele não chora, não reclama, não abjura o nome de Jesus. Enquanto o ferro se aproxima, ele diz as seguintes palavras: Benevoluto fratello, bem-vindo, irmão. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. Enquanto tem seus olhos queimados até quase vermelhos, Francisco canta as qualidades daquele instrumento, canta as virtudes do irmão fogo, que nos alumia e nos aquece durante a noite. Canta ao Altíssimo, ao irmão sol, que ele jamais o veria de novo, aos irmãos passarinhos, às irmãs rosas. Frei Leão, imaginando o sofrimento daquele homem, desmaia. Ele diz: ó amigos, por que fugis? Irmão fogo não me fez mal nenhum, e se for necessário, eu desejo que me seja colocado novamente. Era um homem em plena comunhão com Deus. Porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. Quem encontra a pérola do Evangelho encontrará alegria para vencer todas as vicissitudes da vida, que são rápidas, que são efêmeras, que são breves. Uma vida é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. E a gente fica arrancando os poucos cabelos que a gente tem, por causa das provas que são úteis, que são a avaliação para nós conquistarmos o mundo de regeneração. Então Francisco vem nos trazer todos esses ensinamentos do desapego, da mediunidade, porque Jesus foi o maior médium que a humanidade já conheceu. Francisco, imitando, também era médium. Chico Xavier, grandes homens da humanidade, grandes mulheres, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, encontrava êxtase nos encontros com Jesus. E nós gostaríamos de falar rapidamente de Clara, pela sua humildade, pela sua coragem. Clara, com apenas 16 anos, conhece Francisco de Assis na missa da Quaresma, na Catedral de Assis. Depois de um ano conversando com ele, ela, no domingo de Ramos, foge, deixando toda a riqueza, toda a beleza, pede para cortar os cabelos, refugia no seu convento. Seus irmãos, seus tios, eram cavaleiros, eram nobres, e aqueles homens ferozes vêm tirar, mas percebem quando ela mostra o véu, a tonsura, ela agarra-se ao altar para não ser retirada. Logo em seguida, Inês, sua irmã, mais nova, 16 anos, foge também. E agora os pais não aceitam. Tragam-na, matem se for necessário. E os cavaleiros vão até lá, arrancam a menina pelos cabelos, batem-lhe no rosto, ela desmaia. Quando estão arrastando, Clara ora fervorosamente, e naquele instante acontece um milagre, entre aspas, um fenômeno de efeitos físicos. Seu tio, Orlando, quando deseja esmurrar a sua mão, é segurada pelas forças invisíveis. E quando tenta levantar a criança, ela pesa como chumbo. E eles se assustam e a abandonam. Clara. Depois vem Beatriz e Ortolana, sua mãe. E Clara dá um exemplo de santidade. Era conselheira de Francisco, pela sua mediunidade incomparável também. Ela lavava os pés das noviças, nunca dava ordens de algo que ela própria já não houvera feito. Padeceu de uma doença por 28 anos, meus amigos, servindo a Jesus.
ensinava as outras irmãs a cozer, a trabalhar, a orar. Elas fiavam, teciam, faziam objetos para as igrejas. Não era tão somente a clausura da oração. Ela tomava sempre o lugar mais incômodo, dormia sobre o chão ou sobre galhos secos, comia o pão mais dormido, a túnica mais rasgada. A providência divina jamais faltava. E conta-se que Frei Bem-vindo, que era responsável por abastecer o mosteiro com óleo, quando a garrafa estava vazia, elas colocavam na parede, quando ele vinha. Quando ele chegava para reabastecer, o balde estava cheio. E ele dizia: essas irmãs só devem estar me chamando por brincadeira, porque eu chego aqui e está repleto. Vários fenômenos aconteceram. E clara testemunha também a coragem. Quando na cidade acontece, no verão de 1241, Frederico II guerreava contra o Papa, derrubaram o muro e quando já se aproximavam, colocaram escadas para invadir o convento. As irmãs virgens refugiam-se como pombas no quarto onde se encontrava Clara, deitada, enferma. Elas narram o que estava sucedendo. Clara não tremeu. Ora ao Santíssimo. Pega o Santíssimo Sacramento e diz: Senhor, defendei-as, porque eu não posso. Naquela hora, todos escutam a voz que vem dos céus: eu sempre as guardarei e as defenderei. Senhor, se vos apraz, defenderei também essa cidade. Suportará tribulações, mas por minha misericórdia será libertada. E aquela mulher, com a sua coragem, vai sozinha, desarmada, diante daqueles homens mercenários que vão invadir o convento. E ela, tão somente com o Santíssimo Sacramento, com a fé inabalável, eles se assustam e abandonam. A cidade é invadida, suporta, mas defende-se e consegue a libertação. Claro, meus amigos, deu, portanto, muitos ensinamentos. Ela que teve a graça de sentir o próprio menino Jesus nos braços, num fenômeno de efeitos físicos também, de materialização. E Francisco tinha um amor todo especial por Clara pelas irmãs, mas não desejando que elas ficassem independentes, ele tinha que pregar. Ele às vezes estava muito pouco, e era um grande sonho dela que ele as visitasse. E os irmãos trazem aquela mensagem para Francisco. Eles consultam: vocês acham que eu deveria visitar a irmã Clara? Ele achando: sim, pai, vá visitar. Ele vai ter com ela. Ela prepara o jantar, violetas que ele gostava muito, e conversam. Naquela noite, quando estão lá, quando as irmãs, ela se aproxima com a outra freira, o monte fica iluminado. A Porciúncula, muitos pensam que está acontecendo um incêndio, porque vem a cumeira toda iluminada, no fenômeno de efeitos físicos quando oram. E ali depois, quando eles vão se despedindo, era inverno, a campina branca de neve, e ela pergunta: Pai Francisco, quando nos veremos novamente? Ele olha para ela e diz: quando florirem as rosas, ou seja, na primavera. E conta a lenda que naquele mesmo instante, onde eles pousavam as vistas, as sarças transformavam-se em rosas que escolcavam em perfumes. Em toda parte, flores multiflores surgiam diante daqueles dois seres humanos santos do Senhor. Então, meus amigos, nossa mensagem de hoje é a mensagem da humildade. Dizer que não esqueçamos que, assim como teve a ordem terceira de São Francisco, daquelas pessoas que eram casadas, que tinham seus ofícios, seus trabalhos e queriam também seguir a Francisco, lhe foi feita uma ordem mais simples: que fizessem caridade, que pagassem regularmente o dízimo da igreja, que fizessem penitências, que buscassem ajudar os seus irmãos, que buscassem refúgio da fé, elas pudessem ter também admitidas. E criou-se a ordem terceira, até hoje existente. Francisco criou várias ordens: a ordem das Clarissas, e essa ordem mais suave, a ordem terceira.
E o Espírito Samuel me diz: Nazareno, os espíritas somos talvez a última ordem. Nós somos os trabalhadores da última hora, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Já não há tempo a perder. Vamos receber o mesmo salário daqueles que começaram na primeira hora do dia. Estamos na 11ª hora, 5 horas da tarde, o Senhor nos contrata. Nós que somos espíritos calcetas, recalcitrantes, que estamos presos ainda no orgulho, na vaidade, no conhecimento intelectual, nos sofismas, e que ainda não começamos a caridade. Vem o Senhor nos chamar mais uma vez. Nós somos os trabalhadores da última hora. A nossa penitência é a resignação. E nós recebemos muitos talentos. Aqueles 5 talentos da parábola que o Cristo nos narra, nós temos a juventude, nós temos a inteligência, nós temos a riqueza muitas vezes, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a doutrina espírita, nós temos a fé, nós temos que colocar esse talento para multiplicar. E se Francisco estivesse hoje entre nós, ele estaria entre os soropositivos, os portadores de HIV, os nossos irmãos que estão com AIDS naquela prova difícil. Eu soube de um que se encontra no hospital, ele que desejou aformosear-se como uma mulher, porque o seu psiquismo é feminino. Ele injetou óleo nos seios, nas nádegas, e aqueles órgãos gangrenaram. Ele teve que ser amputado braços e pernas, ficou somente o tronco estendido sobre a maca, com AIDS, sendo velado tão somente pelo seu companheiro que não abandonou. Meus amigos, toda vez que vos fizerdes a cada um desses mais pequeninos, é a mim que vós o fazeis. Eles são os deserdados do mundo. Eles hoje são os mesmos leprosos de ontem, comparativamente falando, deserdados, com preconceito, vilipendiados, humilhados, abandonados por suas famílias. Nós que temos tanto conhecimento, que sabemos que o espírito não tem sexo, que tem as duas polaridades, e que ali é uma experiência evolutiva, diz Divaldo Pereira Franco, é uma prova, como muitos de nós enfrentamos provas, que tem muitos héteros também, em situações muito piores do que os nossos irmãos, muitas vezes incompreendidos. Vamos fazer como Francisco nos convidava, a visitar a irmã pobreza, a irmã dor, a ser o enfermeiro dos leprosos, ao penitente dos cárceres, aquele homem simples e humilde de Jesus. E para encerrarmos, se for me permitir uma história curta, é muito bonita que nós não poderíamos deixar de trazer. Divaldo Pereira Franco, no seminário Jesus do Evangelho à luz da psicologia profunda, narra que no ano de 1950 ele estava em sua casa orando, quando lhe surge um espírito muito feio, que aparentava os problemas da lepra, as extremidades doentes, arrancadas, o nariz ferido, a garganta também, os lepromas faciais. O espírito se apresentava de modo deplorável. Ele a princípio se assusta e pensa, deve ser o obsessor. E o espírito lhe diz: não, meu irmão, eu não sou um obsessor, sou apenas teu irmão. Daqui a pouco o espírito começa a se transfigurar e resplandece em luz, fica como o sol, as suas vestes alvinitentes. E Jesus, e Divaldo pensa, deve ser um anjo. E o espírito lhe diz: não, Divaldo, sou seu irmão. Meu nome é Jesus Gonçalves. Na última encarnação eu fui um leproso, e venho aqui em nome dos meus irmãos leprosos te pedir que visite a cada um deles. Naquele tempo era proibido falar de espiritismo em locais públicos, e ninguém visitava os leprosários porque não tinha tratamento. Hoje nós temos, demora quase um ano, estancando a doença, mas a pessoa continua com os resquícios, com as dificuldades até aquele momento. E Divaldo intercede, e depois de muito tempo, não somente, ele consegue permissão para ele, junto com um grupo de voluntários, ir até o leprosário. Ficam
Então eles são obrigados a ficar num local onde o vento fique a favor deles e contra os doentes, para que não houvesse contágio. E quando ele está naquela hora, e começam a levar víveres, alimentos, remédios, objetos de higiene, Divaldo começa a falar de Jesus para ele. E esquece que era proibido, começa a falar de espiritismo e narra, porque naquele instante ele surge, vindo como estrela, o espírito de Jesus Gonçalves. E ele diz: meus irmãos, eu estou aqui por causa desse espírito que aqui se encontra. Jesus Gonçalves narra a sua história comovedora. Todos vão às lágrimas, e com o Evangelho segundo o Espiritismo encontram alento, forças, consolação para prosseguirem nessa prova tão difícil, que é a prova da doença. Para que nós, como o próprio Jesus disse a Divaldo, eu peço que tu vás, para que tu não necessites ir para lá depois, em outra encarnação. Para que possamos compreender que toda virtude vem de Deus, que nada nos é dado, mas sim por empréstimo, para que se cumpra a vontade do nosso Pai. Que Francisco de Assis, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua obediência, mas sobretudo com a sua coragem de servir e amar Jesus, possa nos abençoar hoje e para todo sempre. Muita paz.